alimentação. Esse foi o caminho de vida trilhado pela arquiteta de formação Mônica Guerra Rocha. E ela conta pra gente, nessa terceira entrevista da série Mulheres Sustentáveis, como foi esse caminho. Quais foram as descobertas e os aprendizados que a trouxeram hoje até a criação do Instituto Comida do Amanhã e os projetos que ela pretende tocar aí nos próximos anos. Nós falamos de feminismo, de conexão, da importância que tem a gente olhar para a comida como algo que pode trazer tantas coisas interessantes para a discussão e para a agenda das políticas públicas. Eu, se fosse você, não perdia não. Tudo bem? Olá, bom dia, tudo bom? E você? Tudo bem. Eu estava falando aqui que eu não podia passar por essa semana, assim, que eu comecei a falar sobre mulheres e sustentabilidade sem falar com você. Não sei se isso é um orgulho ou se é uma preocupação. E não tem outro assunto? Não, sabe por quê? A gente estava... eu estava hoje de manhã pensando, assim, né, sobre o que foi começar essa jornada em falar sobre mulheres sustentáveis. E eu acho que tem na trajetória e nas discussões que eu faço assim, sobre sustentabilidade e etc., eu vejo muitas mulheres assim, cuidando do seu ambiente. Então eu conversei com a Kathleen Feitosa, que trabalha no STJ e cuida da agenda ambiental lá, tem uma rede linda, maravilhosa de instituições no Brasil inteiro para trocar boas práticas. Depois eu falei com a Daniela Abud, que cuida no Senado disso, ela é bióloga, ela contou um pouco da trajetória dela, que começa lá no Acre, quando ela estuda biologia, e ela toca essa questão da sustentabilidade no legislativo. E aí eu falei, a Mônica, ela trilhou um caminho e ela criou um espaço dela para falar de um tema que a mobiliza. E aí, assim, a gente, enquanto a Daniele, eu, a Kathleen, a gente fala um pouco de trazer isso para dentro da instituição que a gente atua e cujo foco, primeiro, não é esse, mas a gente entende a importância disso, você é um contraste importantíssimo, né? Porque, na verdade, você tinha uma trajetória, né? E foi coordenando essa questão da sustentabilidade, né? E conectando com coisas que fazem muito sentido na vida de uma mulher. Quando você fala de comida, né? Você chama atenção para uma relação que é muito... tem a ver com afetividade, tem a ver com a maneira como a gente está. A gente joga muito na comida, a sociedade, de uma maneira geral, joga muito na comida as frustrações, as felicidades, e tem esses momentos. Então, assim, eu falei, gente... faz muito sentido a gente fazer esse contraste agora, depois de ter conversado um pouco sobre como a gente faz isso nas instituições, conversar com uma pessoa que criou uma instituição, né, que é o Comida do Amanhã. E aí eu estava vendo assim os gatinhos. Eu estava vendo aqui essa... Tá, sério, eu acho que é a lua dele. Vem cá. Ele tá insuportável. Tá um capeta hoje. E você Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Pega ele. Traz ele pra cá. Tá fugindo de mim, gente. Tá fugindo de mim esse gato. Pronto, você ficou um pouco mais tranquilo. Oi, eu quero aparecer na live. Eu não sei se eu não tô conseguindo te ver direito, assim. Você tá meio blur, sabe? Tá meio... Se é internet... A minha internet não é das melhores. E ela tá particularmente difícil hoje. Mas se você tá me ouvindo e me vê um pouquinho, eu já estou feliz. Porque eu tava com medo de não estar conseguindo entrar. Hoje de manhã eu tava pintando, então, fazendo um exercício de arte com meu filho sobre Monet. Você tá bem Monet hoje. Que bom. Tô míope. Todo mundo hoje tá míope quando me olha. Mônica, fala um pouquinho do Comida do Amanhã, assim, de como é que você começou essa trajetória e qual é a sua visão a respeito dessa questão da comida como algo que pode ser um assunto para a gente puxar e salvar o planeta. Oi. Então, bom dia. Antes de mais, eu queria te agradecer pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Já faz tempo que a gente quer sentar e conversar, né? A última vez que a gente tem se encontrado é esbarrando no meio da rua, numa aglomeração do lado de uma piscina, né? A gente só se encontra em lugares assim que a gente não consegue ter um tempo pra gente. Então, que bom que a gente está podendo agora conversar.
Muita saudade de não poder conversar com você te abraçando, mas parabenizo muito pela iniciativa. Acho muito bacana, assim, muito relevante você estar trazendo essa visão da sustentabilidade dentro da rede que você tem, né? Do acesso que você tem. A gente ouviu falar de sustentabilidade no judiciário, por exemplo, é algo que é muito inovador. Então, te parabenizo mesmo pelos movimentos que você já tem feito dentro do fórum, enfim. E agora, nessa perspectiva mais pessoal, profissional, sei lá, como é que eu posso falar? Falando um pouquinho, né, respondendo um pouquinho a tua pergunta. Na verdade, a minha relação com a sustentabilidade, eu acho que a nossa relação com a sustentabilidade, principalmente com mulheres, nunca não existe. Né? A gente... Opa, ó, tragédia. Chegou. A gente faz... A gente existe cuidando de vida, né? A gente nós, a humanidade existe cuidando de vida. Então, acho que, na verdade, eu acho que a sustentabilidade é uma consequência de uma percepção de que a gente não está aqui à toa, de que o planeta vai ter de continuar a existir e que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Não, antes de ser, eu costumo brincar, né? Eu costumo dizer que as pessoas olham muito, é muito fácil de entender o nosso papel como consumidor. Aí depois tem uma camada de entender o nosso papel como consumidor cidadão. E aí tem mais uma camada de entender o nosso papel como consumidor cidadão humano. E um consumidor cidadão humano bicho. Então tem umas camadas mais anteriores de que se a primeira não estiver resolvida, de que adianta a gente falar de consumo? E quando a gente cai a ficha, a sustentabilidade ela é uma consequência necessária, né? A gente tem de trabalhar para preservar, para manter. É só repensar tudo aquilo que a gente faz em torno de um sistema que continue vivo e não de promover um sistema morto. Então, acho que essas são as duas grandes diferenças. Sobre a minha trajetória, né, eu não tinha muita noção quando eu comecei, né, a estudar, minha carreira acadêmica. Eu sempre fui muito apaixonada muito curiosa, muito apaixonada por aprender muita coisa. Eu sempre gostei muito do olhar criativo sobre o mundo, de fazer novas perguntas. Isso foi algo que sempre me interessou muito. E acabei fazendo a faculdade, queria entrar em alguma disciplina relacionada com as artes e tal, e fui fazer arquitetura. Então, acabei me formando como arquiteta na Universidade do Porto, e eu estava com aquele pensamento bem cartesiano do que é um trabalho de um arquiteto atrás de uma mesa, né, atrás de um computador, fazendo projeto. E quando eu tive essa experiência, eu entendi, isso foi, acho que foi o primeiro clique. Eu entendi, eu estava trabalhando num escritório muito grande em Lisboa, e na altura todos os nossos clientes eram pessoas com altíssimo poder aquisitivo e nenhuma questão sobre, por exemplo, a qualidade do material que estava sendo usado. Então, só queria um material mais caro, eram umas mansões, era um modo de vida completamente insustentável. E eu lembro que na altura, essa história é uma coisa que já nem repego assim, há muito tempo. Eu lembro que na altura eu estava desenhando o mobiliário dos quartos de uma casa gigante. E a única demanda do cliente era que a gente tivesse a porta perfurada para poder guardar seus casacos de Vison e eles não mofarem. E quando aquilo tocou, caiu a ficha em mim, eu era uma ativista de direitos dos animais, eu já me conectava cada vez mais, eu percebi que não está fazendo sentido nenhum, arquitetura para quem? Né? Se a gente, para quê, para que mundo e para quem? Eu pensava sempre, um dia que tiver os meus netos, como é que eu vou ter orgulho das noites que eu não dormi? Foi serviço de quê? Eu não posso estar a serviço de um luxo, eu tenho que estar a serviço de um mundo melhor. E nesse momento deu a virada em mim, fui fazer um mestrado em planejamento e gestão urbana pensando em trabalhar em cenários de desastre, de reconstrução pós-desastres naturais. Então eu já comecei a envergar. E isso bateu muito certo, eu acho que eu fui muito afortunada de ter feito essa guinada em 2011. Então eu vou fazer o meu mestrado na Dinamarca em 2011, faço o primeiro ano inteiro. E aí no segundo ano eu consegui um estágio nas Nações Unidas no Rio de Janeiro, em pleno Rio+20. Então, quando eu chego no Rio em 2011 para 2012, eu vou trabalhar dentro do escritório da ONU Habitat em todos os preparativos do Rio+20. Eu não estive aqui no Rio+20, mas tanto o Rio+20 quanto o Cúpula dos Povos, né, que estava acontecendo também, mas eu assisti a quantidade de discussões que estavam acontecendo. Né? Na altura eu até fiz uma pesquisa sobre economia verde e principalmente redução e mitigação a desastres naturais, no caso, estudando o caso de Cuba. Como é que Cuba era tão boa, é um dos melhores casos no mundo de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, de esquemas de fuga que eles têm de emergência, enfim. Aí, com isso, tudo explodiu a minha cabeça. Na altura, eu tive a oportunidade de visitar a comunidade da Rocinha, Complexo do Alemão, participei de algumas discussões que tinham a comunidade sobre dificuldade de processo participativo, e aí começou a juntar as peças da minha cabeça. Talvez olhar a sustentabilidade, olhar a relação com o planeta tenha de ser muito partindo de um olhar a relação com a desigualdade e com o social. Então, enfim, isso entrou na minha cabeça. Eu cheguei no Brasil, comecei a trabalhar em várias ONGs. Então, eu sempre trabalhei com o terceiro setor aqui. Trabalhei com o Rio Como Vamos, na construção de indicadores.
Fui trabalhar também no Centro Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, entendendo um pouquinho como é que é essa lógica do pensamento corporativo da sustentabilidade. Acho que foi até nessa altura que eu te conheci, acho que foi na altura do CEBED. Foi. Aí foi, né? Aí dentro do CEBED eu comecei a me especializar e comecei a entender o que que impacta mais a vida das pessoas e do planeta ao mesmo tempo. E na altura que me veio, né, com uma formação de arquitetura e de urbanismo clássica, o que me veio foi mobilidade urbana. Eu vou trabalhar com transporte sustentável, porque transporte vai ser o que vai ter mais impacto, porque eram os acessos que eu tinha. Trabalhei com isso no Conselho Empresarial Brasileiro. Nisso eu fui para a Conservação Internacional como gerente de cidades e recebo a incumbência de gerenciar a Secretaria Executiva da Sustainable Development Solutions Network, SDSN, para implementar os ODS. Nessa altura eu já tinha recebendo, mas também eu não sei se você está me ouvindo, você travou para mim. Tô assim, tá perfeito. Tô te ouvindo Oi? completamente. Ótimo. Eu recebi uma série de relatórios, mas também vendo uma série de documentários sobre os impactos da alimentação no clima. E não só no clima, eu já sabia os impactos da alimentação na nossa vida, né? O quanto que comida e saúde são uma única história, não são duas histórias separadas, né? A gente não pode falar de saúde sem falar de comida. Então a relação, por exemplo, do ODS 2 com o ODS 3 é escancaradamente clara. A relação do ODS 2 com o ODS 1, que é o ODS de pobreza, escancaradamente clara, né? O acesso à alimentação tem tudo a ver com o ODS 1. Então havia alguns que já tinham uma noção que tinham ali uma relação. Nisso eu estava dentro da Conservação Internacional e assistindo um vídeo, eu vi um vídeo do Johan Rockström, que é o presidente era um dos conselheiros do Centro de Resiliência de Estocolmo, no evento do ITA em 2016, né? Isso acontece em 2016. Eu vejo esse vídeo em junho, e nesse vídeo ele explica claramente em 12 minutos como é que a comida impacta nos 17 ODS. Ele diz, não tem nada que impacte mais na agenda global da sustentabilidade do que os sistemas alimentares. Para mim, naquele momento, caiu a ficha. Então, o que eu estou querendo trabalhar com sustentabilidade, uma das minhas grandes paixões, que é a comida. Eu sou vegetariana há 20 anos, vai fazer 20 anos agora. Fui ativista de direitos animais. Eu tive distúrbios alimentares na minha infância, como muitas mulheres já tiveram. Meu pai sempre teve uma mercearia, uma quitandazinha do bairro. A minha avó tinha horta. O meu avô vinha da roça. Então, tem uma relação com comida que era minha, pessoal, e que eu nunca entendi ela como uma ferramenta de trabalhar com aquilo que eu acreditava que era a transformação para um mundo mais sustentável, saudável, inclusivo, justo. Quando me chega essa informação e eu percebi, eu disse, claro, é óbvio. Não tem maior rede social do que a comida. Não tem uma forma da natureza entrar na nossa casa do que os sistemas alimentares. Não tem maior mentira do que se dizer que as nossas escolhas alimentares são escolhas nossas. O que a gente come fala muito sobre o mundo global, macroeconomia que a gente vive, fala sobre o nosso microterritório, e fala sobre as nossas memórias, e fala sobre o nosso ambiente alimentar. Então, na verdade, se tem alguma coisa, se tem um instrumento, uma ferramenta que faça a gente lembrar que a gente é bicho, né? O bicho humano, cidadão e consumidor, tem alguma ferramenta que faz com que a gente olhe para esses quatro, é comida. O quanto que o meu instinto de comer, o que a minha fome diz sobre mim, o que o esquema, a estrutura social faz com que eu possa acessar ou não esse alimento, né? A gente como humano social. A gente como cidadão, o quanto que eu... E valorizar determinados alimentos em detrimento de outros, porque isso aí era uma coisa que minha avó comia, mas eu não como mais. Então, assim, como isso também é uma forma da gente estabelecer que a gente subiu ou desceu de patamar. Então, é uma relação que diz muito sobre isso. E é muito complexa, né? É uma relação muito sistêmica. E, ao mesmo tempo, por exemplo, política pública, né? E a gente entra na política pública, entende que a gente corre é consequência de... Define o que é mais barato no mercado, define o que está na minha mesa, o que chega até mim. Define, por exemplo, ontem eu estava refletindo sobre isso, eu tenho um pouquinho de mesocarpo de babaçu. Se eu falar mesocarpo de babaçu aqui, eu acredito que a maioria das pessoas não conhece. Que é uma camadinha dentro do babaçu entre a casquinha e o fruto. Esse mesocarpo de babaçu faz um mingau maravilhoso, ele é muito comum no Cerrado. Eu estava tentando achar o mesocarpo de babaçu para comprar na minha cidade, no Rio de Janeiro. Não existe. Então, por que não existe mesocarpo de babaçu, mas existe um amido de milho mais conhecido do mercado importado? Por que é mais fácil importar comida do outro lado do mundo do que, por exemplo, a valorização dos produtos locais? Isso é política pública. Então, aí a gente entra na comida como lugar cidadão. O quanto que a relação, a nossa cidadania e a nossa democracia permite ou não acessar um alimento. E depois, no último dos pontos, a gente como consumidor. Então, perante tudo aquilo que a gente tem ofertado e possível, que decisão que a gente toma?
né? Como é que a gente consegue olhar para a comida e pensar numa série de variáveis e dizer, acho que essa faz mais sentido do que a outra. Então, foi nesse sentido, explodiu minha cabeça, eu entendi, caramba, comida é uma ferramenta potentíssima, tá cheia de tabu, é o glúten, é o ovo, come isso, come aquilo. Todo mundo olha para a comida, todo mundo das coisas mais compartilhadas no Instagram, na internet, receitas. Então agora nessa pandemia a gente está vendo. Então todo mundo olha para a solução. Tá todo mundo olhando para ela. Não é uma solução de vamos capturar carbono com a tecnologia que ninguém entende. Todo mundo entende o que é comer. Então, se todo mundo tem uma ferramenta na mão que pode transformar as nossas relações, pode reivindicar por um mundo melhor, ainda por cima é apaixonante, delicioso, a gente toca no lado esquerdo e no direito do cérebro, no afeto e na racionalidade, e a gente tem 7,8 bilhões de pessoas que podem transformar o mundo 3 vezes por dia, idealmente. A gente sabe que não mais, porque agora a gente tem 690 milhões de famintos, saiu o relatório da SOF, né? Mas, inclusive, os famintos, o fato de não ter comida diz muito. Eu costumo dizer, né? É um layer de análise do mundo. Então, em que ponto a gente está? Em que pé que a gente está? Na nossa relação com a sustentabilidade? Em que pé que a nossa cidade está na relação com a sustentabilidade? Em que pé que o Estado está? Em que pé que o país está? Em que pé que o mundo está? Se a gente olhar para um sistema alimentar, a gente vai conseguir entender muita coisa. Então, acho que ela é uma ótima ferramenta de análise e uma ótima ferramenta de ação. Quando eu percebi isso, eu falei, bem, estou trabalhando com a coisa errada, né? Ou na verdade, estou usando a estratégia errada para trabalhar com a coisa certa. Talvez eu tenha de olhar para a comida e ajudar, de alguma forma, a estar a serviço para apoiar uma transição para um sistema alimentar que seja saudável e sustentável, porque isso vai levantar as pontas de muitas questões. Isso vai ser, um nó que, se destravar esse nó, vai destravar muitas questões. E nesse momento eu comecei a tentar entender que a gente já estava trabalhando nessa perspectiva mais sistêmica, think tank de alimentos. Vi algumas coisas lá fora e vi muito pouco aqui. Na verdade, tem muita coisa incrível acontecendo no Brasil. Tem projetos incríveis de mobilização, de engajamento, de trabalho em sistemas alimentares, assim, impressionante. Por exemplo, o que a Articulação Nacional da Agroecologia fez agora com o PAA é impressionante. A capacidade de engajamento que os movimentos sociais têm, o MPA, o MST. A gente tem movimentos incríveis. Mas talvez o nosso serviço, o serviço do Instituto Comida da Manhã, é chegar e dizer como é que a gente consegue colocar, às vezes, as pessoas que são dicotômicas na mesma mesa para conversar, para destravar isso, como é que a gente faz diálogos intersetoriais, como é que a gente comunica as coisas que às vezes são jargão. Por exemplo, essa semana, né, saiu o SOF, que é o State of Food Insecurity no Mundo, que é o maior relatório, assim, dos maiores flagships que dizem da FAO. A gente está tentando traduzir ele para as pessoas entenderem, não traduzir para o português, mas traduzir qual é esse conteúdo, por que esse conteúdo é relevante, para que coloque todo mundo na mesma página, dizer, olha, esse é relevante, então vamos todos juntos transformar esse sistema alimentar. E foi aí que eu guinei para o Instituto Comida Amanhã, porque eu percebi que isso ainda não existia, esse olhar tão sistêmico, isso em 2016. Não existia esse olhar tão sistêmico para os sistemas alimentares. Eu fiz um evento, organizei um evento no Museu do Amanhã, em outubro de 2016, no dia 15 de outubro de 2016, que se chamava O que Vamos Comer Amanhã? E é importante o nome, porque o dia 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação. Então a gente pergunta o que vamos comer amanhã, como é que a gente vai celebrar esse Dia Mundial da Alimentação e poder transformar esse sistema. Isso acontece, esse evento em outubro. Em dezembro eu pedi demissão da Conservação Internacional, comecei o projeto do Comida da Manhã em janeiro de 2017, mesmo assim, tempo integral. E em 2018 se juntou comigo a Juliana Tangar e a Francine Xavier, que são as minhas... eu nem sei chamar de sócias, são as minhas parceiras, companheiras nesse projeto. E a gente fundou o Instituto Comida da Manhã. Então agora a gente está tendo um pouquinho mais de corpo e mais de estrutura. E esse ano a gente foi muito honrada de receber um aceito do professor José Graziano para ser nosso consultor especial. Então, a gente tem o professor José Graziano, é diretor-geral da FAO por 2 mandatos, nos aconselhando e nos orientando precisamente para onde ir, para como olhar, o que é importante, né? Porque ele é talvez as maiores referências, ou a maior referência sobre pensamento de sistemas alimentares que a gente tem, né? Então, tem sido, assim, um prazer muito grande e acho que é uma sustentabilidade moral e ética também, de eu acordar de manhã e saber que todos os dias eu estou acreditando no que eu estou fazendo e que todos os dias eu não estou fazendo um armário com furinho para um casaco de Vison, mas eu estou ajudando a construir um mundo um pouquinho melhor. Ou pelo menos que a gente contribua dentro de uma narrativa que a gente acredita, de juntar todo mundo e de sensibilizar, inspirar, mas também transformar, por exemplo, política pública, transformar comportamento, trazendo informação. A gente não tem nenhum jargão, a gente não é a favor de um tipo de dieta, né, no Instituto, cada um tem as suas opções pessoais, mas a gente acha que as pessoas têm o direito de ser informadas. Elas têm o direito de ter conhecimento e têm o direito que esse conhecimento seja traduzido para uma linguagem que todo mundo entenda.
Não, e sejam apresentadas também, né, ao que existe, como entendendo que existem várias opções, existem formas de reconectar. Que eu fiquei curiosa, assim, você contando a história, porque eu falava assim, nossa, a Mônica é portuguesa, né? E ela tá um tanto. E você se integrou ao ecossistema carioca. E eu vejo você nadando na praia, né? De manhã cedo. Eu vi várias vezes você passando por meio de carro e você indo nadar. Eu falava, ai, eu quero fazer aquilo ali. E assim. É, e você contando, né, um pouco de como é que foi a tua percepção, os desafios que você teve, como você chegou aqui ao Rio de Janeiro, fica muito claro assim como o Rio é plataforma para se pensar soluções, porque a desigualdade ela é muito próxima, né? E aí assim, e tem todas as soluções sendo desenhadas, gente super criativa fazendo coisas incríveis, movimentos sociais ativos e que conectam também com outros grupos para poder impulsionar ações. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, né? Do porquê também a soma, né, das visões que te levaram a você assumir o seu propósito, né, e dar sentido a ele num instituto, né, numa instituição. Eu acho que tem também a questão do lugar, do território e de onde fazer isso acontecer. O Rio de Janeiro é o lugar em que se debate sustentabilidade, o mundo olha para cá, né? A gente teve aqui 2 eventos super importantes, 92, Rio+20, mas assim, e você chegou aqui nesse momento, né, de discussão, que se faça um pouquinho disso, assim, né, de qual foi a conexão com o território e com o lugar, o Rio de Janeiro. Eu acho que não só lugar, não só o Rio, eu diria, o Brasil. Isso eu tenho certeza, assim, eu sinto com muita firmeza que a minha trajetória, o Instituto não existiria se eu tivesse ficado na Europa. Não existiria. E eu acho que eu preciso de falar até um pouquinho uma camada mais profunda, que é não dá para falar, por exemplo, de descolonização sem viver no Sul, sem existir no Hemisfério Sul. Então, toda a teoria do que eu achava do dourado, do áureo, do que seria a Europa, que a gente aprende sendo europeu, cai por terra completamente. Tudo aquilo que eu aprendi como descobrimento, só no Brasil fui entender o que era uma invasão. Então, na verdade, a minha cabeça transformou completamente quando eu disse, caramba, eu estou do outro lado agora, eu estou do outro lado e eu não me honro dos antepassados que eu tive, eu não me honro do que aconteceu. Então, eu preciso de me colocar ao dispor e ao serviço e ser porosa para receber o que é isso, que consequências são essas. A gente tem uma responsabilidade eterna. Inclusive, né, isso é uma coisa que tem virado muito a minha cabeça nesses últimos tempos, é pensar o que existe de dívida dos países em desenvolvimento para os países ricos, né? Dívida inversa. Não pode, o Brasil não pode ter dívida com Portugal, Portugal tem dívida com o Brasil. Então, na verdade, o pensamento colonizador, ele continua existindo. Então, quando eu chego aqui, a primeira ficha que cai é, peraí, não, olha por outra perspectiva. Tem que existir uma perspectiva de preservação e de manutenção da vida das culturas locais. Isso já me desponta para não olhar para ter uma solução pronta. Por isso que o think tank, a gente é um think tank, a gente não dá uma solução pronta. A gente tem que escutar, tem que ver o que está emergindo. Porque solução pronta, a gente já viu que é coisa que não funciona. No segundo momento, olhar a potência da biodiversidade do Brasil. A gente não tem mais florestas na Europa, a gente perdeu. E aqui tem. Então é uma questão da humanidade inteira e do planeta inteiro de olhar para esse lugar e de ver a riqueza que tem nesse lugar. Então isso me emociona profundamente chegar em lugares de ver matas nativas, de ver povos indígenas e povos tradicionais preservando a água, preservando a base da vida. Então olhar para o Brasil e olhar para o Brasil com toda a sua potência de relação com povos tradicionais, com a biodiversidade, com os ecossistemas. É uma coisa muito de explodir a cabeça, assim. Então eu já me apaixonei de novo por isso. Eu disse, caramba, olha só o que a gente fez na Europa que não se repita. Então vamos aprender com as lições daqui. E aí, olhando, estou no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, do ponto de vista muito, né, epidérmico, eu falo que é uma cidade que, se tivesse mapa astral, seria Escorpião. Porque é muito sensual e é muito profundo, né? É muito enlamaçado. Então, quando a gente olha, é uma cidade perfeita. O Rio de Janeiro, não dá para olhar para essa paisagem e ver eu não imagino, eu já rodei alguns lugares no mundo, não tem lugar mais bonito no mundo do que aqui. Cada vez que eu aterrizo no Santos Dumont, eu choro, porque é de uma beleza tão avassaladora, é tão impressionante o que existe aqui na natureza, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, o Pão de Açúcar está aqui há 450 milhões de anos.
né? Eu gosto muito de brincar com isso, de pensar nisso. Eu tô aqui há 450 milhões de anos. Eu estava aqui quando a África ainda era colada no Brasil. Então eu vi a África ir embora. Eu dei tchau para a África. Então imagina há quanto tempo que a natureza, que o ecossistema está construindo a beleza que é essa cidade. Então não dá para destruir, né? Ao mesmo tempo que tem essa cidade maravilhosa, tem uma Baía de Guanabara sem saneamento, toda poluída. Então olhar para o Rio de Janeiro é olhar que de um lado a gente estica o braço e toca na Floresta da Tijuca, por outro lado a gente estica o braço e toca no Complexo Maré, e toca em Jacarezinho, e toca em menino na rua, dormindo na rua, com uma potência, tem gente passando fome, tem uma floresta inteira aqui. Então tem coisas que não é de uma complexidade, é de uma... Eu sei lá, é de um desequilíbrio equilibrado, de caos, e que é muito impressionante, né? O Rio de Janeiro é muito potente para a criatividade, porque tanto as suas possibilidades, dá para fazer tudo aqui, e tem tudo para ser feito. Acho que é meio por aí. Tem muita coisa que precisa ser feita e tem muita possibilidade de fazer. Principalmente tem o holofote do mundo olhando para cá. Tem muito lugar do Brasil que é maravilhoso também, mas o mundo não olha para lá do mesmo jeito. Então aqui pode ser um megafone para a gente dizer, olha, as questões estão acontecendo, né? A gente vê, inclusive agora, saiu um vídeo do Ministério da Agricultura falando sobre o quanto que o agro está salvando o país. A primeira imagem, eles perguntam, você sabe alguma coisa sobre o Brasil? A primeira imagem que aparece é sobrevoando o Corcovado. Não tem nada a ver com agrotóxicos, não tem nada a ver com produção de alimento. Só que a imagem do Brasil é o Rio de Janeiro. Então, para mim, chegar no Rio de Janeiro, me apaixonar pela cidade e ao mesmo tempo ficar apavorada com a potência que ela tem, com a energia que ela tem, não dá para ficar parado. Eu falo que o Rio de Janeiro não é bom nem para ser quieto, nem para ser idoso, nem para não fazer alguma coisa. Gente, brincavam comigo que eu não posso ir para o Rio de Janeiro, que é uma cidade que é boa para ser solteiro, que não é uma cidade para estar acompanhado. Eu acho que dá para estar acompanhado no Rio de Janeiro, agora não dá para estar parado. Não dá para a gente de tédio não morre aqui. Então, na verdade, o Rio é cidade em si é muito potente, o Brasil é muito potente e eu cheguei num momento muito potente. Então, acho que o que destravou também foi ter chegado... Eu cheguei no momento em que tudo era possível no Brasil. Tudo era possível no Rio. Portugal estava numa grande crise. Eu cheguei aqui em 2011. Vamos pensar, 2011. 2012 teve Rio +20. Teve Copa do Mundo. Teve Olimpíada. Teve uma série de discussões à volta disso. Teve debate por Vila Autódromo. Teve VLT. Teve Perimetral. Teve tudo que aconteceu nessa cidade desde que eu cheguei. Teve BRT. Teve discussões em Conselho Municipal de Transportes e eu acompanhei esse processo todo desde 2011 até agora, né? Vai fazer agora 9 anos. Então era tanta coisa sendo discutida aqui, tanto das coisas mal realizadas, quanto das potências de políticas públicas que estavam acontecendo. A gente estava ainda com uma ascensão econômica, estava no final do segundo governo Lula, estava começando o governo da Dilma, o primeiro governo da Dilma. Não, você estava então, com ver uma o mulher Cristo Redentor, né? Tipo, saindo da... Tava! Eu cheguei na capa da Times. Eu cheguei na época da capa da Times. Então, na verdade, não só o mudar o meu mindset e olhar para um lugar e dizer, caramba, olha a potência que esse lugar tem de fato, mas talvez não seja desse jeito. Talvez a gente precise de fazer preservando e olhando a sua cultura local e não tentando copiar modelos obsoletos de um hemisfério que não é esse. Copiar modelos que são colonizadores, a serviço de empresas colonizadoras. Então, olha que potência incrível, mas olha que forma talvez não tão acertada de fazer as coisas. Mas eu ainda não entendia muito bem como. Então, acho que por isso que eu fui tão curiosa, fui trabalhando com tanta coisa chegando aqui. Então, você tem total razão, assim. Ser o Rio, ser o momento que foi, ser o Brasil, ser o hemisfério sul, tudo isso me fez olhar para mim como poeira cósmica, de dizer, eu tenho tão pouco que eu não posso ensinar nada nesse lugar. Eu tenho que ficar, aprender a abrir todos os sentidos e perceber tanto o que é que essa terra me diz, porque a minha conexão, inclusive, com a natureza é completamente diferente aqui. Eu vou contar uma coisa que... A minha primeira trilha que eu fiz foi em 2011, quando eu cheguei no Brasil. Eu nunca tinha feito uma trilha na minha vida. Eu não sabia que era fazer uma trilha. Porque na minha cidade não dava para virar a esquina, pegar um ônibus e entrar numa floresta. Nunca me tinha acontecido no mesmo dia numa cachoeira, numa praia. Não achava isso possível. Então, a minha relação com o meu corpo, com a relação como ser humana nesse mundo, né? Como ser humana nessa existência, se relacionam muito com o Rio de Janeiro, com o Brasil, com tudo isso. Então, não poderia nascer em outro lugar o Instituto, com certeza. E você ficou um tempo grande sem voltar para Portugal, né? Mas recentemente eu vi no teu Instagram você voltou. Existe uma sensação assim psicológica, né, de quando você volta para um lugar em que você tem uma conexão de infância,
que você sente assim, tudo parece menor do que era, quando você, da tua memória. E você falando do Rio, eu fico imaginando assim, né, o tamanho dessa tua vida. Como é que foi voltar para casa, assim? Como é que foi resgatar e rever também, né, a tua origem e que é necessária de ser honrada para o que vem depois, né? Quando você fala de tudo que que te trouxe até aqui, tem lá a tua relação com a comida lá atrás. Então, assim, como é que foi voltar para casa e voltar para cá de volta? Já fiz esse movimento algumas vezes, né? Nessa pandemia eu não me mexi ainda, gente. Eu tô quarentenada até agora, não tô nem ligando pro fato que as coisas estão abertas lá fora. Eu continuo quarentenada, então eu tô no Rio, não. Faz mais de um ano, né? Eu fui para Portugal a última vez ano passado, em junho. E a última vez até foi meio difícil, porque enfim, minha mãe estava hospitalizada, eu fui de emergência. Mas olhar para Portugal, cada vez que eu volto para Portugal, eu vejo Portugal diferente. Mas eu não sei se eu vejo Portugal diferente ou se eu sou diferente. O meu olho é diferente olhando. Então, eu acho que os dois movimentos estão acontecendo. Portugal está... Acho que o fato de voltar para casa, em primeiro lugar, a primeira pergunta, né? A sensação de voltar para casa. Eu não sei se você já experimentou viver tanto tempo fora do lugar onde você nasceu. Mas cada vez que eu pego um avião agora, ou se eu penso em ir para Portugal, eu penso Portugal como lugar de férias. Ou se eu for sair daqui para ir morar na Europa, eu me sinto emigrando. E para mim, a minha base é aqui. Eu não consigo mais perceber o que é, não consigo dizer eu sou portuguesa. Eu sou nascida em Portugal, mas eu vivo no Brasil há 9 anos. Onde eu compro a minha cebola, onde eu cumprimento o porteiro, e onde eu abraço, eu tenho a minha rede de amigos e as pessoas que são tão importantes na minha vida, é aqui. Em Portugal eu tenho minha família, que é de sangue de sempre, mas casa, para mim, casa na verdade, é o lugar onde você cria os teus afetos. Então, eu não tenho mais o voltar para casa, eu nunca mais saio de casa, porque casa vai ser sempre no meio do oceano. Eu falo que eu gostaria de ter um ponto ali, uma ilha no meio, que não sei se vai ser a Ilha de Páscoa, para eu poder circular. Eu adoraria que Portugal e Brasil, né, que o movimento do oceano fosse o contrário, que voltasse a fechar para ficar mais pertinho um do outro. Mas eu acho que é muito, muito interessante como é que eu tenho um sentido mais crítico sobre as coisas que eu tomava como pré-adquiridas. Por exemplo, eu imagino muito isso, né? No momento que eu cheguei a Portugal, qual seria o meu papel, né? Qual é o meu lugar de fala? O meu lugar de fala aqui é muito diferente do meu lugar de fala lá. O meu lugar de fala daqui é muito um lugar de escuta e de poder dizer como é que eu posso estar auxiliando nesse movimento que é daqui, que é anterior a mim, que é muito anterior a mim. Então, como é que eu posso contribuir com isso? Quando eu chego a Portugal, o meu lugar de fala é muito um lugar de galera, eu consegui sair daqui, eu consegui ver como é que o mundo é diferente, eu consegui ver os impactos dos modos de consumo que a gente tem na Europa, do estilo de vida que a gente tem na Europa. Então vamos transformar um pouquinho isso, porque eu sei como é que está acontecendo, como é que isso chega lá na ponta. Então vamos transformar um pouco. Então cada vez que eu chego a Portugal, eu sou muito mais crítica com as coisas, eu sou muito mais... eu sou mais reflexiva sobre os comportamentos, eu não tomo os comportamentos como naturais. Eu acho que eu sou mais afetuosa também. E eu aprendi a valorizar também essa relação com a ancestralidade. Acho que é uma coisa que está no meu trabalho, no meu processo agora, de poder olhar e dizer, tá, mas essa história também existe, né? A minha história não é só a história daqui, essa história também existe. Como é que eu consigo conciliar as duas? Como é que eu consigo olhar para a minha ancestralidade, olhar para o meu país? E talvez isso é um lugar que eu me conecto muito com as mulheres. É interessante o exercício que eu faço. Porque eu tenho muitas críticas, né? Toda a história portuguesa da relação com a colonização, da relação com a guerra, da decolonização também de África. A minha mãe nasceu em África, ela nasceu em Moçambique, ela é uma ex-colona. O meu pai participou da guerra obrigatoriamente em Moçambique também, nos anos 70, uns 10 anos antes de eu nascer. Mas eu fico sempre tentando me conectar e dizendo o que a minha avó estaria fazendo na altura da Segunda Guerra, né? Qual era o sentimento dela batendo um bolo? Como é que seria a sensação da minha mãe ao fazer essa viagem de sair do país onde ela nasceu e saber que talvez nunca mais pudesse voltar? Então eu tento me conectar com uma humanidade que existe lá que é muito igual aqui. Então eu tento me conectar com aquilo que nos une, né? Com o oceano mais do que com o país, com aquilo que está nos unindo dos dois lados. Mas eu tenho sérias, por um lado, sérias críticas àquilo que se dá como adquirido, como a Europa é o melhor estilo de vida, aquilo é desenvolvimento, qual é essa noção de desenvolvimento muito fundada no capitalismo que a gente já viu que está obsoleto, mas ao mesmo tempo tem de reconhecer o sucesso, por exemplo, que está tendo e as grandes conquistas que estão tendo o governo português nesse momento. Então, a retomada de um governo
mais focado, mais progressista e mais focado nos direitos sociais, né? Um governo de esquerda, essencialmente de esquerda, centro-esquerda, que está trazendo, alavancando uma economia que está se mostrando muito capaz de ter uma conexão e de ter um cuidado com os ecossistemas, um cuidado com os sistemas naturais e ao mesmo tempo com as pessoas e com a economia. Então, acho que esse olhar para Portugal agora e ver como ele saiu dessa crise, focando nos direitos sociais, focando em ciência e tecnologia, focando em inovação, focando em pesquisa, focando em cultura, quanto que isso transformou essa economia. E agora, recentemente, por exemplo, na Europa, na União Europeia, uma coisa que eu acho interessante, né, porque a União Europeia ela tem a capacidade de destravar alguns raciocínios. Se a narrativa de lá mudar, o resto vai orbitar um pouco em volta. Então, acho que a capacidade de poder de compra, por exemplo, da Europa é tão grande que se tem uma mudança na política, a mudança é muito grande. E agora a gente assistiu esse mês, acho que foi no começo desse mês passado, que saíram 2 programas enormes da União Europeia, da Comissão Europeia, que é o programa de biodiversidade e o programa Farm to Fork. Então, eles estão injetando bilhões de euros nos países para que existam cada vez mais programas e políticas focados na preservação da biodiversidade. Então, agora a Europa está se percebendo que perdeu as florestas todas e que não pode continuar perdendo mais coisas. E, ao mesmo tempo, focando no Farm to Fork. Então, como é que a gente consegue ter sistemas alimentares que são saudáveis e sustentáveis para as pessoas e para o planeta? Isso virou um grande programa estratégico dentro da União Europeia, que era uma coisa que não existia até há pouco tempo. E quando se olha isso, a gente já reflete, né? Então, como vai ser a relação, por exemplo, da União Europeia com as compras de alimentos que não são da União Europeia, com o trade? O quanto que isso talvez vai influenciar uma mudança de produção nos países que são exportadores, como é o caso do Brasil. Então, imagina, se a União Europeia, a partir do momento em que ela diz eu não consumo, eu não vou comprar mais de sistemas alimentares que não são sustentáveis, isso já influencia a cadeia toda de exportação. Então, enfim, assim, a tua pergunta do ponto de vista pessoal, eu olho para Portugal muito crítico, mas eu entendo como meu berço, então eu honro cada vez mais esse lugar e eu honro os aprendizados também que eu tive, né? Principalmente eu nasci na cidade do Porto, né? Diz que o Porto é a entrada para o mundo, mas também é a saída para o mundo. Eu vivo numa cidade que o nome dela já é um porto de abrigo. Então, olhar para o Porto, eu tenho uma sensação muito de aconchego, de paz quando eu volto para casa, mas ao mesmo tempo percebendo que aquilo é só uma porta para o mundo. Então, eu não consigo olhar mais para Portugal como um lugar em que alguma viagem termina, mas sempre como um ponto de transição para eu continuar existindo em todo lado. E do ponto de vista assim, do instituto e racional, e olhar pelos sistemas alimentares, entender que tem muito avanço acontecendo lá, que a gente pode aprender muito com o que está acontecendo lá, mas não um avanço, não aprender com o resultado, mas aprender com metodologias e com processos, como é que a gente pode trazer isso para cá. Mas, de qualquer forma, é sempre uma análise muito descolonizada. Lá não existem respostas prontas. Lá talvez existam boas perguntas que a gente pode se perguntar aqui e ter a resposta de acordo com o nosso contexto. Então... E lá também vão ter recursos, quer dizer, tem os recursos que podem ajudar a alavancar mudanças aqui também, né? Se a gente pensar sobre essa perspectiva, por exemplo, da União Europeia, né? O quanto é importante também você trabalhar essa questão do consumo. E falando de relações aí geopolíticas importantíssimas, né? Quer dizer, como é que a gente pode também, olhando para isso, ter alavancas para poder responder essas demandas, mas também para poder melhorar a qualidade do que é produzido e do que é consumido aqui internamente, né? Sim, total. E acho que uma coisa que é muito interessante lá, né, também a gente entender como é que pode fazer cooperação em pesquisa, né? Porque a gente tem uma população com muita formação superior, né? Porque os investimentos em educação lá são muito diferentes do que os investimentos que a gente vê em educação aqui, cada vez mais. Então, como é que o conteúdo que está acontecendo lá, ou como é que a gente pode ter e olhar a Europa como um local também de aprender, não de aprender sobre, mas de aprender com o Sul, né? Então, como é que a gente... Eu acho que... Porque eu cada vez mais acredito em articulações Sul-Sul. Então, na verdade, acho que de lá pode ser um epicentro, um eixo para poder promover diálogos ao Sul, porque a gente é muito pouco que coincida com a Europa, né? Eu tive ano passado, eu fui algumas vezes na África do Sul, e é impressionante como a relação dos desafios sul-africanos e a relação dos desafios brasileiros é muito grande. E não existe muito diálogo acontecendo entre os dois países. Não existe diálogo. O Brasil não olha para o vizinho. Não, não existe diálogo nosso com a América do Sul, né? Quer dizer, com os países vizinhos. Com a própria América do Sul, Então a barreira... Com a própria América do Sul. É tão gigantesca. Total. Não existe um olhar regional. O Brasil olha muito mais para os Estados Unidos e para a Europa. As pessoas, inclusive, viajam muito mais para os Estados Unidos e para a Europa. Não viajam para a Bolívia, não viajam para o Chile, do que viajam para a África. Né? A gente continua com aquele clichê sobre o que é a África e não existe essa relação.
Brasil, América Latina, África, cada vez um pouquinho mais. Índia, o que a gente tem a aprender com a Índia? O que a gente tem a aprender com a África? O que a gente tem a aprender com o Peru? O que a gente tem a aprender com o Equador, com a Costa Rica? A gente não tem esse diálogo. Então, na verdade, quando eu olho para a Europa também, eu olho muito no sentido de caramba, será que conseguimos apoio aqui para promover os diálogos Sul-Sul? Então, meio que a Europa ser mais moderador do que palestrante. Eu acho que está chegando na hora da gente ter esses territórios do Norte, falando menos, ouvindo mais e promovendo com os seus recursos uma articulação que seja feita entre quem não tem voz há muito tempo. Então, na verdade, essas construções Sul-Sul eu acho muito interessantes. E acho que é uma coisa que a gente quer também continuar fomentando. Não, muito legal isso, assim, muito importante também. Eu queria, a gente já está nos nossos quase 15 minutos aí finais, e na verdade, assim, passa muito rápido e eu acho que a gente ainda ficaria um dia conversando, porque tem tanta coisa para trocar, importante. Mas eu queria muito, assim, que aproveitar esse espaço para a gente falar também do feminino. Eu acho que olhando, assim, essa experiência dessa semana foi muito rica pelo fato de que às vezes a gente está tão imersa no trabalho que a gente está fazendo, que eu vejo muito a fala das mulheres ser o meu trabalho, né? E porque o trabalho é permanente, né? Desde o momento que a gente nasce, enfim. E eu queria muito que você falasse sobre essa questão de como é que dentro da sua conexão, né, do eixo que você encontrou, do propósito e dos assuntos que circulam e que você traz muito, né, para poder jogar para o universo, para fazer com que as pessoas se atentem e principalmente poder influenciar com essa conexão experiências que possam trazer soluções e mudar realidades. Como é que conecta, como é que a questão do feminino se conecta na tua vida? Eu já vi muito você falar sobre isso e sempre me impressiona, assim, que eu falo, nossa, eu às vezes não consigo parar para pensar sobre isso. E é tão importante, porque a gente começa a se respeitar mais e a ver também limites que são importantes da gente cultivar quando a gente fala do feminino. E talvez esse tenha sido assim o propósito de começar essas conversas sobre mulheres sustentáveis, porque a gente fala de um retorno, de uma volta também, de uma potência que é muito esmagada assim, no dia a dia. E às vezes escalada, enfim, nessa questão, nesse momento de pandemia, a gente vê a violência assim, explodir, né? No momento que está todo mundo dentro de casa. E é tão doloroso isso. Então, assim, eu queria muito que você falasse assim, nesses nossos minutos aqui, pelo menos nessa conversa aqui no Instagram, falasse um pouquinho dessa conexão com o feminino, né? E de como é que isso faz sentido quando a gente pensa em sustentabilidade. Sim. Na verdade, isso é um assunto para uma live quase inteira, né? De conexão da relação com o próprio corpo. Eu fiz um TED, né, sobre isso, que chama Terra é uma Mulher e Meu Outro é o Universo. E esse TED é precisamente uma conexão de 7 percepções de como que a gente, olhando para os sistemas naturais, nesse caso, olhando para os alimentos, a gente consegue perceber processos que são cíclicos, que são diversos, que têm o seu tempo, que são pausados e que, ao mesmo tempo, são muito potentes e criativos. Então, quando que a gente, olhando a natureza, a gente consegue entender todos esses conceitos como sendo pilares estruturantes de sistemas vivos e cíclicos. E aí, eu acho que essa é a relação com o feminino. Muitas vezes, quando a gente consegue chegar nesse lugar, olhar para dentro e perceber o quanto que o corpo feminino é um corpo cíclico, diverso, criativo, potente. Não tem maior criatividade do que inventar uma pessoa dentro de uma barriga, né? Não tem um processo mais criativo do que esse, né? Nosso corpo é extremamente criativo. Ele é extremamente potente e ele é extremamente cíclico, né? Então a gente tem uma ciclicidade que se conecta o tempo inteiro, não só na escala de um mês, se a gente pensar num ciclo menstrual que é exclusivamente feminino, né? Numa escala de um mês, que é uma escala lunar, que é o tempo de uma lua, mas também ao longo de uma vida, né? O quanto que os desafios que a gente tem e as dificuldades que a gente tem de se relacionar com as nossas fases da nossa vida, com a forma como a mulher é entendida no mundo, né? Na sociedade, como sendo a jovem, a mãe, a idosa e a velha. Então, na verdade, o quanto que a sociedade olha para a mulher e quando a gente precisa de reverter esse quadro, de deixar de valorizar a mulher só até o momento que ela é mãe, muitas vezes.
Né? Então, como é que a gente consegue potencializar e olhar a potência dos sistemas cíclicos naturais e reproduzir isso na nossa própria valorização? Né? A gente parar de alguma forma baixar a cabeça para isso e entender que a ciclicidade e a diversidade são elas que mantêm a vida acontecendo. Ser linear, ter sempre o mesmo comportamento, ter a mesma produtividade, ter o mesmo interesse nos mesmos assuntos, isso é uma perspectiva completamente linear e de uma energia masculina, não de uma energia feminina, que é absolutamente cíclica. Mas eu tenho cada vez mais tentando me aperceber e me conectar, na verdade, com uma energia que seria uma energia queer, que não é uma energia nem feminina nem masculina, é uma energia não sexualizada ou não gendrificada, né? Que é decolonizar um pouquinho também essa perspectiva de divisão de masculino e feminino, porque tudo que é divisão se divide sempre para dominar. Então, a partir do momento que a gente divide, pode haver já prós e contras em cima de cada perspectiva. Não, e então, a gente não gera dividido, conflito, mas... né? Quer dizer, você gera em detrimento do outro, como se isso fosse uma guerra ou um lado tivesse que vencer. Para mim faz muito sentido olhar assim, olha, por que não um com o outro, né? Por que não estarmos numa energia que ela vai tender a um equilíbrio na medida que tem momentos que precisam ser mais lineares e tem momentos que precisam ser mais criativos. E como é que a gente junta isso no dia a dia, né? Como é que isso faz como é que isso faz sentido na nossa vida? Tem um livro, Geis, é muito maravilhoso, chama O Cálice e a Espada, que eu acho que é um livro muito bacana. Eu comecei a ler um pouquinho dele, então eu gostaria de dizer, ele é caríssimo no Brasil. E eu acho que ele é um livro que traz um conteúdo muito bacana, porque ele olha para as sociedades matriarcais antes do início das sociedades patriarcais. A gente já teve muitas sociedades matriarcais, né, que eram focadas, ou matrifocais, eram focadas na figura da mulher como líder da sociedade. E a grande diferença, eu acho que esse é o grande ponto, a grande diferença de uma estrutura liderada por mulheres e uma estrutura liderada por homens, na verdade, que pode ter biodeterminismo, mas tem muito uma questão da atribuição também que se coloca, o fato da mulher gerar vida, já coloca uma forma de gestão diferente, é que a gente está opondo cooperação com competitividade. E a gente está opondo profissões e atividades que favorecem a vida para profissões e atividades que favorecem a guerra, que favorecem o bélico, que favorecem a morte. Então, qualquer coisa que esteja conectada em gerenciar, em gerar vida de uma forma cooperativa, diversa e cíclica, é uma potência feminina. Independentemente de quem está, qual é o corpo, qual é o território físico em que isso acontece. Então, a gente tem de lutar contra a competitividade, contra a violência, contra sistemas que se geram à volta da morte. Então, se a gente olhar para essa potência feminina como uma potência de nutrição, de vida, ela, independentemente do corpo que a sustenta, ela é completamente válida. Até porque a gente cada vez mais tem uma divisão muito tênue entre corpos, né? A gente tem cada vez mais uma potência e uma emergência de almas que não se identificam com os seus corpos, de transexualidade, de asigênio, enfim, uma série de reidentificações de qual é realmente o papel da superfície corporal. Então, se a gente olhar, eu acho que esse é o grande momento que a gente tem de olhar e dizer como é que é uma energia que potencializa a vida, um processo que potencializa a vida. Ele tem de ser cooperativo, ele tem de ser integrado, ele tem de ser interdisciplinar, ele tem de girar à volta de uma manutenção de estados vivos e nutritivos e de cuidado. Ele é à volta do cuidado e não da dominação. Então a gente tem essas duas grandes visões também, entre cuidar e controlar, entre cooperar ou competir, entre promover vida ou promover linearidade, que a linearidade é um princípio de um sistema morto, não um sistema vivo. Ele é um sistema que termina. O sistema nunca é linear, ele é sempre circular. Então fomentar isso, olhando para isso dentro do nosso corpo e vendo qual é a nossa potência e a nossa capacidade de gerenciar esse tipo de processos já é uma energia muito feminina que vai acontecer. No momento, por exemplo, eu acabei de ler agora um livro que é o Terra Sonâmbula do Miyakoto. Eu acho o Miyakoto dos autores mais femininos que eu conheço. Porque ele conta narrativas de um ponto de vista circular, diverso, cooperativo, olha para a África com um olhar de poesia inacreditável, maravilhoso. Então eu leio o Miyakoto e eu leio ali uma energia feminina, por exemplo. Eu não leio ali uma energia linear. Precisamente porque eu trabalho a partir dos princípios que gerem um sistema vivo. Então, que geralmente está mais nas mulheres do que nos homens, e geralmente quando o sistema não é vivo, quem é mais prejudicado são as mulheres do que os homens. Nesse momento a gente saiu o relatório da SOF, a insegurança alimentar atinge mais mulheres do que homens. A violência atinge mais mulheres do que homens. Né? Então, tanto que os sistemas com base em violência e competitividade, né, dentro de um sistema empresarial, num regime de competitividade, os homens sobem na escala e as mulheres ficam cá embaixo. Será que a gente tem de competir para chegar nesse lugar, ou será que a gente tem que transformar o modo de pensar? A gente tem que transformar o modo como as organizações funcionam, o modo como o nosso trabalho funciona, o modo como a gente consegue integrar todo mundo na tomada de decisão.
né? Então, isso é uma questão, por exemplo, a gente entra dentro do Instituto. A gente tem dias que a gente está trabalhando loucamente, linearmente, produzindo. Mas, ao mesmo tempo, a gente faz isso colaborativamente entre todas nós. A gente engaja pessoas junto. A gente não faz projeto que não seja em parceria. A gente tenta sempre ter uma justiça e uma abertura sobre o que é que entra de recurso entre todos os que estão participando. Ou todo mundo sai ganhando ou ninguém sai ganhando. Então, como é que a gente consegue dizer estamos todos juntos para promover um mundo melhor? Como é que a gente consegue fazer isso? E eu acho que é aí que entra esta história da energia feminina. É uma energia com base, com fundo ou com objetivo de cooperar e de criar sistemas vivos cada vez mais sustentáveis e integrados em que todo mundo tenha voz. Então, acho que é nesse sentido que o feminino tem de destravar esse processo. Essa energia feminina tem de destravar esse processo. Porque a gente já viu que o esquema que a gente tem, desde o início da construção do patriarcado e com o capitalismo, que é o acirrado disso, não está levando a gente para um lugar bom. Está levando a gente para um lugar de exploração de recursos e não de cooperação nem com a Terra, nem com o planeta. Então, quando eu falo cooperação, não é só entre pessoas. É de cooperação entre pessoas, de nós com o planeta e de nós com os nossos desejos. Da gente conseguir entender o que eles estão dizendo sobre a gente. Então, isso, de novo, né? Comida permite a gente fazer isso. Se tiver a coisa que eu gosto dessa reflexão, acho que uma vez a Teresa Corção falou isso, que não tem forma mais clara de mostrar para uma criança o que é injustiça social do que você colocar um bolo e dividir fatias diferentes para cada um. Ah, essa fatia é grande, essa fatia é menor, nem que diga. Ah, mas é que, enfim, né? Que ele tá com menos fome. A criança na hora vai olhar e vai dizer assim, mas como assim? Tem que ter mesmo bolo para todo mundo. Não pode ter uma fatia muito maior do que a outra. Isso não é legal. Ele é capaz de tirar né? dele então, e quando dar você pro outro, né? Tirar dele e dar para o outro, porque isso não faz sentido. Então, com um alimento, a gente não consegue entender muito claramente onde que está a injustiça, onde que não foi justamente dividido, onde que existe cooperação, né? Brinco, não tem maior cooperação do que um pão, que você pega a farinha, a água, o sal e separadamente você não sobrevive. Você mistura todos eles com um pouquinho de calor e você consegue sobreviver com aquele negócio. Então, eles cooperando entre eles, eles conseguem encontrar estruturas de vida. E você falou do pão, eu achei sensacional, né? Como nesse momento de pandemia, tanta gente voltou a tá fazendo pão. Até brincam que não vai ter mais padarias, né, quando voltar. Mas é porque as pessoas começaram aí, assim, como é que eu começo a cozinhar, a tentar fazer alguma coisa? O que tem de pessoas descobrindo aí o seu lado chefe nesse momento de pandemia não tá no gibi. Eu acho que é isso também, né? Porque quando você volta, você vai para um momento de tanta incerteza, de tanta, assim, tanto desequilíbrio e tanto medo e tanta coisa, assim, tanta morte, né? Tanta despedida. A comida também, ela se volta a tentar te trazer para o que você consegue fazer ali no lugar que você tá. Então, assim, eu acho muito interessante, assim, também a gente falar dessa questão, né, de como ontem eu estava conversando isso com a Dani. A gente, quando fala sobre sustentabilidade, a gente sabe quais são os perigos, o que as mudanças climáticas trazem de consequências, né? E de uma certa forma, essa história de que ia ter uma pandemia, ia ter alguma coisa que, assim, a gente vê vários desastres naturais acontecendo, cidades inteiras sendo destruídas, mas sempre parecia muito distante e agora ficou muito perto para muita gente, uma parte muito grande do planeta, né? Então, assim, poderia ser uma oportunidade muito grande da gente dar um passo para o que é essencial, dar um passo na direção das coisas que precisam ser feitas e que a gente não pode mais adiar. Mas eu acho que, como você disse no começo, tem muito trabalho aí para ser feito. Não para, né? O negócio é não parar. Não, e perceber também isso, né? Essa história do consumidor cidadão. Não adianta só a gente, ou não é suficiente a gente começar a fazer o nosso pão quando a gente tem, por exemplo, 144 milhões de crianças passando fome, desnutridas no mundo. E então, o quanto que a gente precisa usar na nossa cooperação, porque está fazendo pão quem está podendo fazer, tem gente que não tem pão para comer. Então, quando que a gente pode também, nesse momento, entender que processos estão acontecendo, que movimentos estão acontecendo. Tem abaixo-assinado contra os garimpeiros no Povo Yanomami acontecendo lá no Instituto Socioambiental. Tem um monte de coisa que está difícil e que está mais difícil para uns do que para outros, né? Essa pandemia não é igual para todo mundo, ela é mais difícil para uns do que para outros. E a gente precisa de também destacar um pouquinho disso e dizer, que bom que existe essa reconexão, mas até onde, né? Quantas pessoas que de fato estão tendo essa possibilidade, essa oportunidade? E quanto que a gente pode, enquanto o pão assa, né? Talvez nem que seja fazer esse ativismo de sofá e abrir e ver quem está ajudando e colocar, sei lá, um recurso na CUFA que está ajudando com a Central Única das Favelas.
como é que a gente pode usar o nosso privilégio com responsabilidade também? Porque tem muito pouca gente fazendo pão artesanal em casa comparado com as pessoas que estão com dificuldade de ter o seu pão para comer. E eu acho que é isso. O bolo não está muito bem dividido. Mas então, como é que a gente consegue? É verdade, mas tem muita gente se mexendo também. Eu acho que despertou aí uma questão precisa assim, ter, da responsabilidade com o outro. E eu vejo muito próximo, assim, você falando, cara, não dá para eu ficar aqui, sabe? Simplesmente, esperando a pandemia passar. Mas tem muita coisa para ser feita, né? E pode ser feita agora. E precisa de ter. Precisa de ter, porque a gente está com uma escassez muito grande de políticas públicas, né? Então a gente precisa ter os movimentos sociais. Porque precisa de ter distribuição de quentinha e morador de rua, porque o PA e os projetos estão sendo todos desmontados. Então, e a gente não sabe o que vai acontecer com essa renda básica emergencial aí, por quanto tempo ela vai durar, porque ela deveria ter uma continuidade, né? Para as pessoas poderem ter acesso ao alimento, porque a pandemia o vírus pode dar uma acalmada, mas a pandemia, o pandemônio da pandemia só começou. Então a gente tem de perceber muito bem como é que continua nesse espírito colaborativo, né? Não é uma coisa pontual, não é uma coisa que depois que abram as portas, sai todo mundo e vamos voltar para o velho normal, que fica algum aprendizado de cuidado e de olhar que sustentabilidade é se sustentar no planeta, para a gente se manter. Então, para a gente continuar existindo como sociedade, como humanidade, a gente precisa de ter um modo diferente de agir. Todo mundo, em todas as atividades, no judiciário, no legislativo, na sua empresa, na sua casa, na relação com as pessoas e com a família, na sua hortinha, nas ervinhas que você cuida, no sítio que você vai nas férias, ou então na forma como você clica e onde você ajuda quando você está fazendo o seu ativismo de sofá. Então, tudo isso é um mundo que a gente quer. Então, como é que a gente pode ser mais cooperativo? Sempre mais cooperativo. Mônica, muito obrigada por você... Primeiro por você, enfim... A partir do olhar para você poder contribuir com tanta riqueza e com tanta empolgação também, para a gente poder se mexer e tentar fazer coisas diferentes, assim, e estar junto. Então, obrigada aí por você ter aceito o convite. Acho que essa trilogia foi essencial para eu poder começar a refletir, a pensar sobre esse projeto. Eu fiz de uma maneira inovativa, assim, vamos fazer um mínimo produto viável e ver o que a gente pode tirar daí. Eu achei que foi sensacional fazer essa viagem essa semana com vocês e com você. E muito obrigada por ter aceito entrar nesse espaço aqui para a gente conversar um pouquinho mais, para mais pessoas ouvirem e se conectarem e assim, olharem para esse equilíbrio. Foi demais. Obrigada. Imagina, conta comigo. Se você propõe, eu confio. Beijo, querida. Tá bom? Beijo. Beijo, se cuida. Bons pães aí. Beijo.